Em Efésios, no capítulo de número 5, texto muito conhecido, e como tema, convergência de propósito. Capítulo 5, verso 22. Todos acharam? Capítulo 5, verso de número 22 e 23. Diz assim, vamos estender até o 24. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vamos estender. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como com seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Somente até aqui. Bom, irmãos, foi me passado esse tema, convergência de propósito. É impossível ter uma convergência de propósito se não tiver obediência à palavra de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo, ele cita aqui, inspirado pelo próprio Deus, para escrever aos Efésios acerca do casamento, acerca da vida conjugal. Então Paulo escreve, então nesse contexto da falência, da virtude, do desastre da família que nós presenciamos, esses acontecimentos, há uma inversão muito grande. Hoje o modelo de família não é mais o modelo que a Bíblia criou, né? Deixa o homem, o pai e a mãe, e une-se à sua esposa. Não, hoje criaram-se um outro modelo de família. Mas nós que somos cristãos, nós entendemos que o modelo padrão que Deus estabeleceu é homem e mulher. Esse é o modelo que fala aos nossos corações acerca daquele propósito que Deus tem. Então, numa cultura pós-moderna, o conceito de família está confuso hoje. As pessoas não sabem mais o que é homem, o que é mulher. Então nós vemos hoje vários tipos de família, né? Tem famílias que tem 3 mulheres e diz que é família aquilo ali, relacionamento. Família com 3 homens. Então o que é família? A família não pode ser acéfala, nem bicéfala. Deus pôs o homem como cabeça, meus amados. Deus pôs o homem como cabeça e líder do lar. E nós vemos hoje uma cultura da mulher empoderada, a mulher que manda na casa, a mulher que dita regras, a mulher que quer sobressair e, na verdade, não obedece os preceitos que está na própria palavra de Deus. Então, um lar sem cabeça é um convite ao caos. Quantos lares estão falindo porque não tem uma referência paterna, não tem uma referência do homem como líder? O homem entrega a liderança às vezes para a mulher do lar, ela que governa
todo o sistema da casa, e a última palavra sempre é dele. Meus irmãos, o que a Bíblia estabeleceu, nós precisamos entender. Eu não estou falando aqui da questão da submissão da mulher como uma escravidão. Submissa é submeter-se a uma vontade imperativa de Deus. Deus estabeleceu, e é bom que venhamos a obedecer aquilo que Deus estabelece. Então o novo Código Civil brasileiro parece não reconhecer a diferença de papéis na questão familiar. O papel da esposa, qual é o papel da esposa segundo a palavra de Deus? Falando sobre o papel da esposa, Paulo escreve: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, sobre uma missão. Qual é a missão do marido? Deus deu o governo para o marido, e a mulher tem que ser submissa ao governo que Deus estabeleceu ao marido, não uma autoridade que te anula, não, mas uma autoridade que está junto com você, porque quando Deus, ele tira da costela de Adão, ele não tirou dos pés de Adão para que o homem tivesse autoridade e pisasse na mulher, mas tirou ao lado, estivesse ao lado do homem, companheira, auxiliadora, adjuntora, irmãos. E é nesse propósito que nós precisamos vivenciar esta palavra de Deus. Então as mulheres precisam ser submissas ao marido, assim como ao Senhor. Se a mulher ela é submissa ao Senhor, qual é o problema dela se submeter ao seu marido? Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. Eu conheci uma senhora que ela vinha sempre para a igreja, mas o marido, ele não era cristão, e uma vez ela falou: pastor, eu gostaria de estar vindo aqui nesse dia, mas o meu marido me convidou para uma festa, um aniversário na família dele. Eu falei: vai, acompanha seu marido, porque, irmãos, a gente não pode, isso é submissão, ela é casada com ele, não pode anulá-lo, ela não pode atrapalhar uma comunhão no lar, porque se ela começa a fazer isso, ela está dando a ele uma autonomia para que ele talvez venha ter uma ruptura no relacionamento conjugal. É relevante o fato de nessa sessão os maridos e as esposas serem lembrados de seus deveres e não de seus direitos. Todos nós temos deveres quando casamos, temos responsabilidades. Nós, a nossa vida de solteiro, e agora somos casados, e o casamento é mente casada, é você tentar entender o outro, é você às vezes abrir mão de um projeto que você idealiza para fazer a vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ordena que as mulheres sejam submissas ao marido. Mas o que é submissão? Essa palavra está profundamente desgastada em nossos dias. As pessoas não querem mais ouvir essa palavra submissão. Elas acreditam que submissão é ser uma escrava, é ser uma pessoa que está debaixo de uma autoridade que pisa nela. Não, é sob uma missão, irmãos. Segundo John Markey, diz corretamente que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Não foi assim que Deus disse. O diabo sempre vai dizer, cauteriza a mente das pessoas. A função dele é mudar a verdade em mentira, é trabalhar na mente das pessoas. Primeiro ponto aqui, submissão não é inferioridade. Ah, mas eu vou ficar inferior ao meu cônjuge. Ah, mas meu cônjuge agora tem autoridade completa sobre a minha vida. Não é inferioridade. Quando nós falamos de convergência em propósito,
É você estar convergindo aquilo que Deus estabeleceu, macho e fêmea, e agora não serão dois, mas uma só carne. Então, é converger os propósitos estabelecidos por Deus no lar. E o que Deus quer é harmonia, o que Deus quer é paz, o que Deus quer é santificação, comunhão no lar. É você convergir esses propósitos estabelecidos por Deus, e não é nenhum pecado, irmãos, você marido, você mulher, pensar em melhorar sua condição financeira. Não é nenhum pecado você olhar e pensar, poxa, vou estudar, o que você acha? Compartilhar com seu companheiro, eu acho que eu vou fazer uma faculdade, o que você acha disso? Meu irmão, nós precisamos investir na nossa vida pessoal, porque, como eu sempre digo, passa muito rápido, e às vezes nós deixamos de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para vivermos talvez no saudosismo, no passado que não existe mais. Aqui, meu irmão, o que Paulo explica, que submissão de dois sentidos adulterados. Primeiro, a mulher não é inferior ao homem. O que a sociedade vai dizer é que a mulher é inferior ao homem segundo os preceitos cristãos, mas segundo a própria Bíblia, ela não fala que a mulher é inferior ao homem em nenhum sentido. Ela foi tão feita à imagem de Deus quanto o homem. A mulher é a imagem e semelhança de Deus tanto quanto o homem. Ela foi tirada da costela do homem e não dos pés, como eu havia falado. Ela é auxiliadora idônea, aquela que olha nos olhos. Se Deus te deu uma esposa, cuide bem dela. Esposa, se Deus te deu um esposo, cuide bem dele. Ame, porque é um presente que Deus te deu. E coisa triste é quando um casal ele rompe o relacionamento, um projeto que Deus estabeleceu, e esse casamento ele agora começa a ser dissolvido por falta talvez de entendimento e de compreensão de ambas as partes. Então, aquela que olha nos olhos e não uma escrava aos olhos de Deus, ela é coigual ao homem, ela é da mesma essência que o homem. Na ótica de Deus, quando Deus olha para o casal, Ele não olha para o casal estabelecendo que o homem é mais importante do que a mulher, ou vice-versa. Ele olha para o casal, ambos têm a sua importância. Vocês querem ver um exemplo clássico? É quando um casal vai pintar uma casa. A mulher, ela sempre tem uma palavra melhor, ela sabe até a cor melhor para casa. O homem até pode falar, pinta dessa cor aí, mas a mulher, ela tem a delicadeza. A mulher, na arrumação de uma casa, meu irmão, tu imagina um homem vivendo só, eu imagino, tiro por mim, vai ficar perdido. Imagina, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, ai meu Deus, e agora? Tem que trabalho, tem isso, você se perde. A mulher não, a mulher, rapaz, o cérebro dela é 220. Enquanto você está pensando, ela já resolveu o negócio. Que horas que a gente vai fazer o almoço? Já está pronto. Eu falo, meu Deus, que agilidade. Mas por que Deus colocou a mulher do lado do homem? Só foi para isso? Não, irmãos, foi para aconselhar. Você imagina um camarada estressado o dia todo no trabalho, chega em casa, quando ele vai falar alguma coisa, a mulher, fala nada não, vem cá, toma um banho, aí vai dar uma massagem, o camarada fica igual um goderozinho, cabecinha baixa, ela vai e faz aquela massagem, tá rindo, né? Fica feliz da vida, já arruma até um clima, né, irmãos? Olha, coisa boa, você estava estressado, agora você está desestressado, feliz da vida, sabe que vai ter festa no barraco hoje,
Eita glória! Então isso é motivo de alegria, não é, irmãos? É motivo. Tu imagina um homem só, desculpa, quando Deus criou os animais macho e fêmea segundo sua espécie, Adão olhou e falou: rapaz, a vaca tem o boi, o porco tem a porca, o macaco tem a macaca, a girafa macho com a girafa fêmea. Ele olhou para ele e falou: eu estou sozinho aqui. Ele deve ter pensado, Deus olhou e falou: opa, não, é bom que o homem viva só. Façamos-lhes uma adjuntora. E esse projeto de Deus, meu irmão, eu estou conjecturando, Eva deve ter sido uma mulher linda, linda, porque deixou Adão esbabacado, que ele acreditou, quando ela come o fruto, e ela ainda traz para ele, olha bem, ele falou assim: eu vou perder essa mulher, eu vou junto com ela. Eu estou conjecturando aqui, tá, irmão? Porque na cabeça de Adão, comer do fruto morreria. E aí ele entra na história também, ele falou assim: comeu do fruto. E quando ele come do fruto, a gente sabe o que aconteceu com a raça humana. O pecado vem se arrastando, não é isso? Mas vem cá, alguém pode dizer assim: mas a culpa foi da Eva. Foi não, irmãos. Deus falou para Eva não comer do fruto? Falou para Adão. Adão era responsável pelo jardim. Entende? Tem coisa no relacionamento que a gente quer jogar na conta do outro. Tem coisa no relacionamento que a gente fala assim: é culpa tua, não é isso? É porque você, a gente fica um jogando para o outro, né? E a gente precisa assumir quando nós erramos, né, minha filha? Ela fala: não, você está errado. E meu irmão, tem uma coisa no ser humano que é orgulho, a gente não quer dar o braço a torcer, né? Aqui não tem ninguém assim não, né? Aqui todo mundo é... Aqui nunca aconteceu isso também, você dormir bicudo, aí daqui a pouquinho vai dar uma catucadinha. Está acordado ainda? Ao bico, estou. Aí falou: me perdoa, desculpa, você sabe que eu te amo. Eu estou preparando o ambiente, tá, amor? Você sabe que eu te amo. Aí daqui a pouquinho ela: não ama nada, eu te amo, amor. Você viu, isso tudo foi uma situação boba, corriqueira, mas a gente pode mudar isso agora. Irmãos, não durma com raiva, não durma com ira, não ponha a ira sobre o sol, acerte os ponteiros já. Se você tem algum problema com teu cônjuge, é hoje, já pode fazer festa quando chegar em casa. Fala: é hoje. Fala para tua esposa aí: é hoje. Fala para ela: é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, irmão. Aleluias. Ela é auxiliadora, meus irmãos, e não uma escrava. Aos olhos de Deus, ela é coigual ao homem. Segundo ponto aqui: submissão não é obediência incondicional. Tem marido que acha que a mulher é escrava dele, e não é não, irmão. É porque ele está tão acostumado a mandar, que quando ele chega em casa, ele quer mandar, e a mulher às vezes, vai mandar não. Aí pronto, enguiça o negócio, né? Enguiça, irmão. Mas por quê? Por falta de sabedoria do homem. Porque ele tem que entender que ela é a auxiliadora dele, ela não é escrava dele. Num lar, às vezes você tem que acordar 5 horas da manhã, igual eu faço, para ganhar o dia. Vou lavar a louça. Quando ela chega: se é hoje, hein? Eu falei: na minha cabeça, eu estou plantando para colher de noite.
Eu não sou bobo. Plante. Está nervosa? Eu já dei o bizu aqui, eu vou dar outro bizu. Está nervosa? Naquele período pré-menstrual, que fica tudo agitado, os neurônios, axônio, tudo. Entendi o vosso recado. Vou ali na padaria, me dá um bolo desse aí, bem melado. Um bolo desse, bem açucarado. Ela quando come o bolo, ela fala assim, ai. Aí eu falo, viva feliz, e me deixe feliz também. Irmãos, eu preciso ser feliz, eu vou ficar com a mulher estressada? Não, fica feliz aí, ela come o bolo dela alegre, e eu deixo ela alegre o dia todo. Está precisando de mais alguma coisa? Não, estou bem. Eu falei, amém. Então vai viver feliz. Eu vou estressar, você vai se estressar dentro de casa por causa de quê, rapaz? Então, ao detalhar o papel do marido, Paulo escreve, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado como o lavar das águas, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Então, amar, o papel do marido, rapaz, é uma coisa que é um amor muito maior, é sacrificial. Imagine você, eu vou apenas conjecturar, eu sei que aqui os irmãos tudo faria isso, eu estou apenas conjecturando. Você tem um rim só, amado, um. Aí tua esposa vai ser internada, e o médico fala assim, olha, os 2 rins dela falhou, precisam de um rim, e só o teu que é compatível. Aí você vai falar para o médico o seguinte, doutor, eu sou compatível, o senhor tem certeza disso? Não tem outro ainda que o senhor possa. O senhor tem certeza, só você. Aí você vai chegar para a sua esposa, ela lá naquela esperança que o médico já falou para ela que você era compatível, ela vai te perguntar, porque ela quer ouvir de você. E aí, meu amor, o que o médico falou? Ele disse que tu vai morrer. Você não pode falar isso. Você não pode falar um negócio desse, irmão. Você tem que falar para ela, amor, estou aqui porque o que a palavra diz. Irmão, você faria isso? Dá o único rim teu? Aí, ele não daria. Mas se é um amor sacrificial, é um amor sacrificial. O que Jesus fez? Jesus não morreu na cruz por mim e por você? O amor sacrificial, você se doa, irmão. Você se coloca no lugar da pessoa. Então, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Imagine bem, se você ama como se ama, quem ama, cuida, não é isso? Quem ama, cuida. E o cuidado, ele requer carinho, o cuidado, ele requer um trato bem, o cuidado, vamos dar um passeio, vamos passear, você leva a pessoa para um lugar que ela gosta, esse é cuidado, não é isso? Você está cuidando da pessoa que você ama, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, odeio o meu corpo, a não ser que a pessoa tenha algum problema, esteja atravessando algum problema psicológico e ela vai se mutilar, porque isso pode acontecer. Mas fala assim, odiar o próprio corpo? Não. Você quer cuidar do seu corpo. Você, principalmente a galera aí depois dos 40, que começa a aparecer um pneuzinho, você já, meu Deus, como é que eu tiro isso? A preocupação, né, de cada um de nós. Aí você entra num propósito com a esposa. A esposa está em dieta, toma selga de manhã, toma suco,
E aí você, meu Deus, eu tenho que tomar selga. E aí toma selga junto com ela. Isso é amor. Aí eu fui comprar uma cúrcuma, e ela falou assim, eu vou botar isso no suco. Eu falei, não, eu gosto de cúrcuma, só que ela bota umas lascas grandes, e aquilo ali, o negócio que igual aquela vitamina do Hulk, o negócio tá gostoso, amor, tá uma delícia. E eu tenho que dizer que tá bom, tá maravilhoso. Então quem ama, cuida, amados. E ela tem cuidado de mim. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quando fala assim, serão uma só carne, você está convergindo isso. O que você sente, o que você pensa, os teus propósitos, está convergindo na família, uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher, a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Gente, nós precisamos respeitar um ao outro. O casal precisa se respeitar. É porque um falou mais alto, o outro vai querer gritar mais alto, e daqui a pouquinho parece até um sanatório, ninguém entende mais nada. Baixa o tom, chame para conversar depois, porque senão a gente perde com isso, a discussão não traz nada relevante. Então, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é a submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. Se ela é submissa a mim, eu devo amá-la. Não é aquela mala igual tem naquele comercial, né? A mala está em cima do guarda-roupa. Não é esse tipo de mala. É amar mesmo. Amar. É a expressão maravilhosa, né, Mateus? É uma expressão maravilhosa esse amor que Deus colocou em nossos corações. Então o amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Se você tem um marido, ele tem que ser romântico, gente. Fala, essa coisa é do passado. Nada. Toda esposa gosta de ouvir um chamego no pé do ouvido. Gosta, irmão. Falar alguma coisa. Diga para ela. Às vezes a mulher faz o cabelo, o cara nem repara. Faz a unha, ela já chega até assim, ó. É o cara. Ela pega o cabelo, faz o cabelo, joga para um lado, joga para o outro, o cara tá. Olha, repara aí. Poxa, teu cabelo está tão bonito hoje, né? Poxa, tuas unhas, que coisa linda. Que esmalte é esse, hein? Poxa, ficou bonito, combina com você. Mulher gosta de ser reparada. Ela está fazendo isso para você. Ela está pintando o cabelo, ela está dando uma melhorada no cabelo. Tudo é para o homem, para agradar ele, para ele elogiá-la, para ela continuar fazendo e gastando teu dinheiro. E você é feliz, toma um cartão. Aleluias. Então ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o amor. É o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido. Então, marido, ame as vossas esposas. Tratem bem, cuide da sua esposa. É um presente que Deus te deu.